Olá você que tá aí me assistindo e me ouvindo de novo depois de tanto tempo. Pra quem não me conhece, eu sou o Senna, sou o host aqui do SenaCast. Se você tá vendo esse primeiro episódio aqui, né, depois desse tempo inteiro sem episódio, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o meu podcast que vai voltar a ser semanal. Até pode ter até mais do que a semana. E depois de tanto tempo a gente sem um episódio real, um episódio contabilizado, a gente está aqui hoje para poder falar sobre um tema que no final de ano vem na cabeça de muita gente. Eu acredito que na sua também vai vir nesse mês de dezembro, que é o tempo. Então, puxa a sua cadeira, pega a sua água, pega seu panetone, senta, põe o seu fone ou põe a gente na Smart TV e vamos conversar, vamos falar sobre como foi o ano de 2020 para você. Solta a vinheta. Pois é, dezembro chegou, último mês de um ano totalmente atípico na vida de todo mundo. Um ano onde o ano terminou em março, né? Com o primeiro caso de um vírus totalmente maluco que surgiu do nada em 17 de março, fechando tudo, pelo menos no Rio de Janeiro, no dia 22, 23. Você em casa, seus filhos em casa, seu pai em casa, ou tentando lutar para poder ficar em casa. Números de mortes, números de enfermos, números de pessoas que não conseguem o auxílio governamental, filas de banco enormes, filas de lotéricas enormes, empresas sem poder cortar a luz e depois vindo com uma facada no seu coração quando a pandemia acabou. E agora, final do ano, a gente se vê numa nova fase da pandemia que não tinha acabado. Pessoas morrendo, o Brasil chegando a 178 mil mortos por uma, aspas, gripezinha. E você tá aí. Você seguiu esse ano vivo, fazendo as suas coisas, do jeito que dava. A gente tá aqui, finalizando o ano, praticamente. Esse episódio está sendo gravado no dia 10, então muita coisa pode mudar até o final do ano. Mas a gente tá aí na beira de mais uma onda desse vírus que já matou muita gente. Esse SenaCast aqui vai ser mais um SenaCast reflexivo, como a gente já fez várias vezes aqui no decorrer desse ano, até porque o SenaCast é o fruto da pandemia. A pandemia me deixou um pouco pilhado e dessa pilha veio o SenaCast, né? Que era para tentar trazer um pouco de sanidade para minha cabeça nesse período de quarentena. E funcionou. Um pouco. O episódio de hoje eu pretendo ser breve, não vou ficar aqui falando muito, mas vai ser mais para tratar um pouco sobre o tempo e como o tempo passou diferente nesse ano. A gente sabe muito bem que o ano de 2020 ele passou voando, mas ele passou voando de uma forma que até as pessoas mais preparadas para vendavais não estavam preparadas. Eu tenho certeza que se você olhar para trás você perdeu pelo menos uma pessoa, ou pro coronavírus ou por alguma outra coisa nesse ano. E você tá aí, sem a pessoa, mas tá aí. Questão de morte e questão de 2020 viraram sinônimos. O ano onde a gente via o nosso presidente falando que não era coveiro e olhava pro lado e via dois amigos entubados na UTI. Ou se afogando nos seus próprios fluidos tentando uma vaga em alguma UTI. O ano onde você via a sua irmã indo pra CTI e depois subindo como se nada tivesse acontecido. O ano que você sentou e viu dois talk shows, dois reality shows acontecendo e sendo a única fonte de entretenimento de uma nação inteira. Um ano onde as novelas pararam e os jornais tomaram notoriedade, com plantões e lembretes de usar máscara o tempo todo. Um ano onde o seu rosto ficou totalmente vermelho
de tanto ter que usar máscara para poder sair na rua. Um ano onde, se você não teve nenhuma briga para poder pegar o seu dinheiro por direito, você pode se considerar privilegiado. Um ano onde você sai de manhã correndo pela sua rua e você vê uma fila com mais de 75 pessoas dobrando a esquina para tentar buscar aquele R$ 300 suado, que a gente não sabe até quando vai. Um ano onde você consegue ir na praia, mas vê que nem todo mundo tá com os mesmos cuidados que você. O tempo passou diferente. As coisas passaram diferente. O Natal tá batendo na porta e você não sabe se tem alegria para poder comemorar esse Natal. O Ano Novo também já bate na porta e você não sabe se você vai estar vivo daqui a 15 dias para poder comemorar ele. O medo tá na espreita. O medo tá na porta. E você continua vivo. Eu continuo vivo. Pelo menos até o momento desse podcast a gente tá vivo, né? A gente não sabe se até o Natal a gente vai estar. Ou se nossos pais vão estar. Nossos parentes vão estar. Nossos amigos vão estar. Como eu já falei, 2020 foi sinônimo de morte. Mas eu não acredito que ele tenha que entrar pra história como o ano da morte. Também não acredito nessas coisas que o pessoal tá falando na internet de que a gente não deve comemorar o Natal em 2020 ou o Ano Novo em 2020 pelo fato de tanta gente ter falecido. A minha opinião sobre esse assunto, e agora totalmente a minha opinião, é que a gente merece sim. Eu acho que esses dois eventos desse ano merecem ser comemorados. Mas não merecem ser comemorados por uma vitória em cima da pandemia. Merecem ser comemorados como uma vitória individual, onde pessoas que perderam pessoas continuam a vida delas, mesmo com essas perdas. Você pode discordar de mim, eu acho que daria uma conversa bastante interessante, uma discordância nesse ponto. Mas o Natal é a festa da união. Eu acho que uma das palavras que a gente pode substituir a morte de 2020 é a união. Você tendo R$ 600 por mês dado pelo governo e sendo uma pilhagem para poder conseguir, mesmo assim você ajudou diversas causas online. Ou você ajudou um vizinho que estava precisando de 1 quilo de arroz, que chegou a R$ 7,50. Você não deixou de ajudar os outros, por mais que você tenha faltado alguma coisa, ou alguém. O tempo mostra pra gente que as coisas vão faltar. A gente tem que estar preparado para essas coisas faltarem, sabe? Senão a gente não vai estar bem. O tempo ele ensina que pessoas vão embora. Infelizmente. Sejam elas na sua vida de uma forma amigável, como é o momento de amigos irem embora de uma festa, ou seja, momentos by coronavírus, onde a pessoa tem sintomas, depois vai para UTI, e do UTI você nunca mais vê ela, e você não consegue nem ir no enterro por causa do tanto de gente que tem que ir. O tempo mostra que políticos que se diziam preparados para tudo não estavam preparados para absolutamente nada. O tempo mostra que aquela pessoa que sempre foi anti alguma coisa voltou atrás e agora tá rezando para que essa coisa chegue na vida dela. Sim, eu tô falando da vacina. A gente vê também pessoas que a gente sempre achou serem muito sensatas irem em ideia de fake news do Zap. 2020 mostrou um lado do ser humano que a gente já sabia, mas a gente tentava ignorar. É a súbita divisão entre a harmonia e o caos. O caos do ser humano perante alguma pandemia, o caos do ser humano perante a morte, o nervosismo do ser humano perante essas coisas e a banalização da falta de pessoas. Isso a gente viu em 2020. É um ano que, se você não saiu aprendendo alguma coisa, por menor que seja, você viveu ele errado. Porque eu tenho certeza, 2020 vai marcar a sua vida de uma forma inesquecível. Tanto a sua vida, como a vida dos seus filhos. Porque você vai contar pra eles o que você estava fazendo em 2020. Por mais que a pandemia não tenha acabado, e não esteja, já esteja mais próximo de acabar, teoricamente, do que a gente imagina, 2020 não vai acabar. Não é que 2021 vai ser um 2020 parte 2. Ninguém quer. Mas a gente tem que estar preparado pra isso. Eu acredito que muita gente saiu com casca grossa desse ano. Se você não perdeu ninguém,
agradeça. A Deus, a Allah, a quem você quiser. Porque muita gente perdeu. E muita gente vai perder até o final. Por mais que a gente tente ignorar os números, eles continuam crescendo. Por mais que a gente tente ignorar o que aconteceu no âmbito governamental, a gente tem mais 2 anos pela frente com isso. Eleições no meio de uma pandemia. A gente conseguiu reverter um quadro. A gente fez uma eleição no meio de uma pandemia. Essas coisas, quando a gente para pensar um pouco, a gente acaba levando um pensamento meio interessante, na verdade. É como o ser humano se adaptou. O ser humano achou normal olhar para o jornal e ver 200 pessoas mortas por um vírus. 300 pessoas mortas. Ou hoje, dia 10 de dezembro, 850 pessoas mortas por coronavírus. Olhar para os números crescendo, para Maju falando para usar máscara e falar, caramba, isso ainda não acabou. Ou você ouvir na rua, põe a máscara, a pandemia voltou. O ser humano se adaptou. O ser humano perdeu a questão natalina da humanidade e acha que não precisa comemorar o Natal por isso. O fato aqui não é a questão de comemorar o Natal. O fato aqui é agradecer a quem você quiser por você continuar tendo a oportunidade de estar ouvindo esse podcast. Porque muitas pessoas não têm. Não vão ter mais. Por quê? Porque elas não estão mais entre a gente. E o fato é esse. O jeito que o brasileiro, o jeito que o ser humano passou a lidar com a morte, depois de 2020, vai mudar totalmente. A questão de você ver tanta gente morrendo tirou o sentimento, o significado da falta. Tirou o significado da morte. Corpos empilhados num container congelado, onde, mesmo depois de mortos, continuam passando o vírus. Famílias abrindo o caixão, acreditando num líder e pegando o coronavírus. Isso aconteceu. Isso aconteceu em 2020. O Cenacast de hoje vai ser bem curto. É mais para trazer esse questionamento para vocês, esse pensamento de volta. A gente vai voltar para a produção de Cenacast por aqui. Eu só tava tendo esse devaneiozinho aqui e tal. E é mais pra gente entrar nesse mérito de que falta alguma coisa e sempre vai faltar. E como a gente vai suprir essa falta. Essa foto que vocês estão vendo aqui no fundo, pessoal do YouTube, e a capa, ela foi tirada voltando de um show em 2019. O motorista aparece na foto. Esse motorista não tá mais entre a gente. Ele se foi esse ano. O motorista que dirigiu pra mim não tá mais entre a gente. É meio estranho trazer esse pensamento de que a qualquer momento ou qualquer coisa, por mais pequena que seja, pode causar uma falta de alguém. O tempo ele faz isso. O efeito do tempo é esse. Mas foi tantas faltas ao mesmo tempo que acaba que a porrada que seria dividida, parcelada em vezes, ela veio de uma só. E você, por mais que sofra, você tomou de uma vez só a porrada. Então você não vai sentir tanto quanto você sentiria se fosse várias de uma vez. Agora fica o questionamento aí, como pergunta final. Isso torna você uma pessoa seca? Isso torna você uma pessoa mais forte perante a morte? Você não ter a empatia, o envelopamento da morte mais, pelo fato de você olhar para o jornal e ver 178 mil mortes todos os dias. Ou você ligar o seu celular, o seu grupo do Zap e saber que um vizinho seu faleceu de Covid, sabe? Tipo, a gente perdeu um pouco. E eu não acredito que a gente tenha que parar de sentir. Por mais que a sociedade peça isso da gente. Por mais que o nosso trabalho peça que a gente não sofra. Por mais que coisas peçam que não aconteçam pra gente continuar aqui, a gente vai continuar de qualquer jeito. Então, a falta, ela vai ser suprida por alguma outra coisa, ou vai tentar entrar em outro lugar da sua cabeça, onde você não vai pensar nisso todo o tempo, mas vai faltar alguma coisa, e você sabe que vai. Então, o pensamento de hoje é justamente esse. O Cenacast de hoje é essa volta do Cenacast semanal. É justamente para trazer isso. A gente está chegando no final do ano.
um dos anos mais loucos da nossa vida, da minha, por exemplo, eu acredito que da sua também está sendo, e que a gente conseguiu. Então a gente tem que, pelo menos, se sentir grato por isso. Grato a quem você quiser. Ao seu Deus, à sua família, não interessa. Só fique grato. E use essas festividades de final de ano para demonstrar um pouco do apoio, um pouco do amor que você tem pelas pessoas que estão ao teu redor, porque a pandemia voltou e você não sabe se ela vai embora tão cedo. Porque pode ser que as pessoas que estejam na sua mesa do Natal esse ano não estejam com você no próximo. Isso vale para amigo, para família, para namorado, para namorada, para cachorro, para cavalo, para todo mundo. A gente não sabe o que vai acontecer. O futuro ele é duvidoso, sabe? O futuro ele é bem duvidoso. Então assim, por mais que a palma da mão mostre alguma coisa, ele é duvidoso. A gente não sabe o dia de amanhã. Pode ser que amanhã você não ouça mais meu podcast, porque eu posso ter ido embora. Já pensou? Então, mensagem final desse podcast aqui é: aproveite um dia de cada vez até tudo se resolver na sua vida, referente a tudo, e aproveite mais um pouco. Olhe para a sua situação, para suas festas de fim de ano com um olhar diferente, porque muita gente, eu digo muita gente, 78 mil famílias vão estar com menos um na mesa, ou até com menos 3, menos 4, fora as pessoas que não foram contabilizadas nessa conta toda. Então, meu mensagem final é essa: aproveite esse final de ano para trazer essa reflexão na sua vida e ver se a gente chega em 2021, né, de um pensamento um pouco diferente. E antes que você pergunte, não, esse aqui não é um Cenacast especial de final de ano, vai ter muito Cenacast até o final do ano, pode ter certeza, mas eu queria trazer esse Cenacast aqui pra gente poder engatar de novo nessa nova fase nossa de podcasts semanais fixos agora. E a gente vai trazer também algumas novidades pros apoia-se, né, pros apoiadores. Quem quiser pode estar apoiando também, é só você entrar no apoia.se/Cenacast. A gente vai estar trazendo umas coisas bem legais por lá também. E fique ligado nas nossas redes sociais, né, @cenapodcast em todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado a todos que nos assistiram pelo YouTube e que nos ouviram pelas plataformas de streaming. Estamos aqui toda semana, às vezes até mais vezes por semana. E fiquem bem. Chegamos em dezembro, vamos aproveitar esse final de ano de uma forma leve, tentando, né, trazer um pouco de leveza para esse ano que foi tão pesado, que foi 2020 pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio. Valeu, senhores. Um abraço e tchau.